Boa noite, Rose. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Iraci, Márcia, Carmen. Hoje, dia 28 de setembro de 2022, nós estamos aqui no Cefa, em Petrópolis, uma noite chuvosa, um pouco frio, pronto para iniciarmos os nossos estudos desta obra, Emmanuel, né? Primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, da Lavra de Emmanuel, o nosso orientador espiritual. E nós estamos aqui estudando o capítulo 6, que trata da revivescência do cristianismo. Hoje nós vamos estudar o item 6.3, que tem por título A Falha da Igreja Romana. E muito interessante esse estudo, né? Esse livro é maravilhoso, tem nos ajudado, e não só nos ajudado, mas também tem trazido muito conhecimento para todos nós, né? Nós estamos tendo a oportunidade de estudar vários temas bastante interessantes. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, aqui estamos todos nós, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dessa espiritualidade amiga, para estudarmos mais uma vez esse Teu evangelho abençoado, essa Tua doutrina que tanto tem nos dado oportunidades de aprendizado. Assim te pedimos, ó Pai, que derrame a Sua misericórdia sobre cada um de nós, fortalecendo os nossos espíritos, equilibrando as nossas energias e nos ajudando, Senhor, na nossa caminhada. Que a Tua luz continue a nos mostrar o caminho do bem, o caminho dos ensinos de Jesus, para que assim todos nós possamos crescer em sabedoria, crescer em amor, crescer acima de tudo, Senhor, em caridade e bondade. Permita-nos, Senhor, iniciarmos essa noite os nossos estudos, na Tua graça. Bem, vamos iniciar o nosso estudo aqui, né? Como eu falei, no item 6.3, a falha da Igreja Romana. Emmanuel diz assim: a Igreja Católica, amigos, que tomou a si o papel de zeladora das ideias e das realizações cristãs, pouco após o regresso do Divino Mestre às regiões da luz, falhou lamentavelmente aos seus compromissos sagrados. Porque logo assim que Jesus morreu, teve início a igreja cristã primitiva, não é? Aquela igreja que os discípulos de Jesus, agora apóstolos, né, depois daquela cerimônia ali, aquele momento ali do Pentecostes, eles começaram essa divulgação dos ensinos de Jesus, formando igrejas, né, fundando grupos, igrejas. Nós sabemos que as igrejas são as assembleias. Passado alguns anos, né, após tudo isso ter acontecido, após Paulo ter desencarnado, nós vamos encontrar a igreja dita Igreja Católica, que quer dizer Igreja Universal. E essa igreja acaba se tornando, vamos dizer assim, transformando todas aquelas pequenas igrejas em uma outra igreja. O cristianismo se tornou a religião oficial, não é? De toda aquela região. E aí, essa igreja católica se tornou, como muitos afirmam, a igreja cristã, né? E o cristianismo se tornou a religião oficial do império. E o que se esperava? Que ela desse prosseguimento aos ensinos de Jesus, como era ao tempo dos apóstolos, naqueles primeiros, né, que conheceram Jesus, e logo os próximos, né,
como Paulo de Tarso e outros. Mas não foi isso que aconteceu. Ela começa a estar mais interessada no poder temporal do que no poder espiritual. E como nós já vimos, né? Aqui já falamos várias vezes, ela começa a tomar atitudes totalmente contrárias ao que Jesus ensinou. E isso veio até o século, podemos dizer, século XX aí, né? Lembra que nós falamos sobre, no século XIX, sobre a infalibilidade papal e outros dogmas que muito antes foram colocados dentro da igreja, né? Então, Emmanuel vai dizendo aqui que pouco após o regresso do Divino Mestre, quer dizer, 100, 200 anos depois que Jesus desencarnou, essa igreja, que passa a se chamar católica, porque até então era o cristianismo, né? Ela passa a adotar esse nome de igreja católica, ela começa a falhar aos seus compromissos sagrados. Quais seriam esses compromissos? Já que ela tinha os seus sacerdotes, tinham aqueles homens que se diziam, vamos dizer, sucessores de Pedro, lembra? Dizendo até que Pedro tinha sido o primeiro papa, título que Pedro nunca pediu para si, e nunca foi dado a ele esse título, mas eles criaram essa ideia do Papa da Igreja Católica e diziam, né, que eles eram sucessores do Pedro e que Pedro foi o primeiro Papa. Ela começa a falhar naquilo que ela poderia ter acertado, se ela segue realmente aquilo que os discípulos pregavam, aquilo que Paulo tanto brigou para manter puro, né? Que eram os ensinamentos de Jesus. E ela vai falhar de forma muito grave. Terá seus acertos, é claro, a gente sabe, mas também haverá muitas falhas. E aqui ele continua. Desde o concílio ecumênico de Nicéia, que aconteceu em 325 depois de Cristo, né? Que foi esse concílio que foi organizado pelo imperador romano Constantino, o cristianismo vem sendo deturpado pela influenciação dos sacerdotes dessa igreja, muitos deles vindo das hostes pagãs, tá? Deslumbrados com a visão dos poderes temporais sobre o mundo. A gente sabe que o poder, ele tem uma força muito grande, né? O poder atrai de uma maneira terrível aqueles que não sabem lidar com ele. Porque tem pessoas que têm poder e sabem como lidar com esse poder. Quantas pessoas têm posição de mando e se mantêm firmes, equilibradas naquela posição? Mas tem outros que, como diz por aí, né? O povo diz aí, mete o pé na jaca, né? Quando consegue um poder de mando, meu Deus do céu, a pessoa se transforma. Então, muitos ficaram deslumbrados com a visão dos poderes temporais sobre o mundo. Não valeu a missão sacrossanta do iluminado da Úmbria. Quem foi esse iluminado da Úmbria? Francisco de Assis, não é? Tentando restabelecer a verdade e a doutrina de piedade e de amor do crucificado para que se solucionasse o problema milenar da felicidade humana. Aí eu vou pedir a vocês, como eu já falei anteriormente, para vocês pegarem o livro A Caminho da Luz, no capítulo Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 18, que trata, aqui o capítulo 18, tem por título Os Abusos do Poder Religioso e tem o subtítulo Fases da Igreja Católica. No item 4, o item 4 tem o título de Francisco de Assis, tá? Aqui nesse item 4,
Porque Emmanuel disse aqui, não valeu a missão sacrossanta do iluminado da Úmbria, tentando restabelecer a verdade e a doutrina de piedade e de amor do crucificado para que se solucionasse o problema milenar da felicidade humana. E aí, aqui no livro A Caminho da Luz, no capítulo 18, que tem por título Francisco de Assis, vai estar escrito assim: os apelos do alto continuaram a solicitar a atenção da Igreja Romana em todas as direções. As chamadas heresias brotavam por toda parte, onde houvesse consciências livres e corações sinceros. Mas, Ô, Rose, desculpe, qual é o capítulo? no 18, aí Espera aí, no capítulo Ah, 18, você procura o item Francisco de Assis. É o quarto item, que vem o quarto título, tá? Francisco de Assis é o quarto título do capítulo 18. ok, obrigado. Eles aqui. As chamadas heresias brotavam por toda parte, onde houvesse consciências livres e corações sinceros. Mas as autoridades do catolicismo nunca se mostraram dispostas a receber semelhantes exortações. Segundo parágrafo, havia terminado em 1229 a guerra contra os hereges, cujos embates atravessaram o espaço de 20 anos, quando alguns chefes da igreja consideraram a oportunidade da fundação do Tribunal da Penitência, cujos projetos já muito preocupavam o pensamento do Vaticano. Mascarar-se-ia o cometimento, com o pretexto da necessidade de unificação religiosa. Mas a realidade é que a instituição desejava dilatar o seu vasto domínio sobre as consciências. Quer dizer, a Igreja Católica desejava dilatar o seu vasto domínio sobre as consciências. Todavia, se a Inquisição preocupou longamente as autoridades da Igreja antes da sua fundação, o negro projeto preocupava igualmente o espaço onde se aprestaram providências e medidas de renovação educativa. Por isso, um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Úmbria, desolada. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdote foi o exemplo da pobreza, na pobreza e na mais absoluta humildade. A igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe dizia respeito e ainda, uma vez, não aceitou as dádivas de Jesus. Aí vem os franciscanos. O esforço poderoso do missionário Francisco de Assis, todavia, se não conseguiu mudar a corrente de ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes da sua passagem pelo planeta. Traços esses que hoje nós percebemos, né? Seu exemplo de simplicidade de amor, de singeleza e de fé contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo mistério de regenerar almas para Jesus. A Ordem dos Franciscanos chegou a congregar mais de 200 mil missionários e seguidores do grande inspirado. Eles repeliam qualquer auxílio pecuniário, quer dizer, repeliam dinheiro, né? Para aceitar tão somente os alimentos mais pobres e mais grosseiros, e o característico que mais os destacava das outras comunidades religiosas era o seu alheamento dos mosteiros. Em vez de repousarem à sombra dos claustros, eles não tinham muita atração por morarem naqueles mosteiros que pareciam mais uns palácios, né? Em vez de repousarem à sombra dos claustros, na tranquilidade e na meditação, esses espíritos abnegados reconheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. Deixem o livro aberto nessa página. Não fechem não, tá bom? Então, é aquela coisa. Eles reconheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho no bem,
no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. Vamos deixar o nosso livro, de A Caminho da Luz, aberto aí nessa página. Tá? Agora nós vamos voltar aqui no livro de Emmanuel. Aí diz assim: as castas, as seitas, as classes religiosas, a intolerância do clericalismo, né, daquele grupo que comandava a igreja, constituíram enormes barreiras a abafarem a voz das realidades cristãs. A moral católica falhou aos seus deveres e às suas finalidades. Olha só, a moral católica falhou aos seus deveres e às suas finalidades. Vamos voltar no Caminho da Luz, na mesma página que a gente estava. Na mesma página. No item que está escrito a Inquisição. Muito pouco valeram as lições do bem diante do mal triunfante, porque em 1231, o Tribunal da Inquisição estava consolidado com Gregório IX. Então, Gregório IX é que vai criar o Tribunal da Inquisição. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Esse instituto, ironicamente, nesse tempo, não condenava os supostos culpados diretamente à morte. Pena benéfica e consoladora, em face dos martírios infligidos aos que lhes caíssem nos calabouços, mas podia aplicar todos os suplícios imagináveis. Então, quem fosse condenado à morte estava numa boa. A verdade é essa. Quem fosse condenado à morte estava bem. Quem não fosse condenado à morte, meu Deus do céu. Porque a morte é a morte. Vai lá, arranca a cabeça do cara, enforca o sujeito, passou. Mas quem não era condenado à morte e tinha que ir para o presídio, meu Deus do céu, o sujeito pedia a pena de morte. Preferível morrer. A repressão das heresias foi o pretexto de sua consolidação na Europa, tornando-se o flagelo e a desdita do mundo inteiro. Quer dizer, com a desculpa de que precisamos reprimir as heresias, acabou a Inquisição se consolidando. Longo período de sombras invadiu os departamentos da atividade humana. A penumbra dos templos era teatro de cenas amargas e sacrílegas. Crimes tenebrosos foram perpetrados ao pé dos altares, em nome daquele que é amor, perdão e misericórdia. Tudo isso feito em nome de Deus. Não é assim? As piores guerras não diziam que era em nome de Deus? As cruzadas não diziam que era em nome de Deus? Então, tudo que era terrível que a igreja fazia, usava-se essa desculpa de ser em nome de Deus. A instituição sinistra da igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem com o sudário de trevas espessas. Sudário é um manto, né? Como aquele manto de Jesus, com um sudário de trevas espessas. Por isso que ele diz, e quando ele diz aqui, Emmanuel, a instituição sinistra da igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem com o sudário de trevas espessas, por isso que Emmanuel aqui, no livro que nós estamos estudando, o livro Emmanuel, diz a moral católica falhou aos seus deveres e às suas finalidades. Por isso que ele falou. A Espanha atual, alimentada de catecismo romano, que foi um dos países ao lado de Portugal, considerados mais católicos, né? É bem com os seus incêndios e depredações de tudo que fora feito, um atestado da falência dos ensinamentos ou da orientação de Roma
para alcançar o desiderato do progresso coletivo e da ética social. Portugal teve também uma inquisição muito violenta, mas a da Espanha superou todas as outras. Superou todas as outras, tá? Então, como ele diz aqui, né? A Espanha atual, alimentada de catecismo romano desde a sua formação, é bem com seus incêndios e depredações de tudo que fora feito, um atestado da falência dos ensinamentos ou da orientação de Roma para alcançar o desiderato, quer dizer, o objetivo do progresso coletivo e da ética social. Então, eu trouxe aqui um PDF para a gente falar um pouco sobre esse problema ocorrido na Espanha, né? Não foi só na Espanha, mas a Espanha, talvez, como eu disse, tenha sido a que mais feriu durante muito tempo a humanidade por causa desse esse fanatismo religioso da qual ela ficou escrava, podemos dizer, entendeu? Então, nós vamos conhecer um pouquinho desse fato aqui, e eu tomei a liberdade, na hora de fazer o texto, de ressaltar alguns aspectos históricos. Então, eu vou pedir a vocês que tenham um pouquinho de paciência, porque eu fiz questão de destacar alguns aspectos históricos e para que a gente pudesse conhecer com um pouquinho mais de profundidade tudo o que aconteceu e também quem foram esses personagens principais. Então, vamos lá. Nesse livro Deus Conosco, é um livro que reúne uma série de mensagens psicografadas por Emmanuel. Tá? É muito interessante esse livro. E ele começa assim, você vai encontrar essa mensagem, que eu anexei algumas coisinhas, no aspecto histórico, no capítulo que trata das comunicações de 1936, tá? E o título dessa mensagem é As Provações Coletivas. Dentro das atividades da justiça absoluta, que rege o destino das criaturas humanas, não somente a individualidade estão afetos os problemas da reparação necessária pelas provas expiatórias. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que dentro da lei de justiça, de amor e caridade, que fazem parte das leis morais, que rege o destino dos seres humanos, não só a individualidade, quer dizer, não só o homem, não só o espírito, precisa reparar os seus erros. Não só o espírito terá que passar pela reparação necessária das provas expiatórias. Não é só o homem, não é só o espírito. As coletividades, igualmente, são objeto dessas provações redentoras. Então, não é só o homem, a individualidade, o espírito, que tem que reparar erros. Também as coletividades, as nações. Por exemplo, o Brasil, ele tem uma provação redentora muito grande a realizar. Qual delas é? Uma, poderíamos dizer, e essa com certeza, é a questão da escravidão. Foram muitos séculos de escravidão, não é? Mais de 300 anos de escravidão. Nossos irmãos escravos trazidos da África, nossos irmãos indígenas, que também foram feitos escravos aqui. Então, essa provação, né, precisa ser abraçada pela coletividade que se encontra nesse país. E outra também, que alguns irmãos dizem, né, eu não tenho certeza dessa, mas eu acredito que sim, seja a questão da Guerra do Paraguai.
onde atrocidades terríveis foram realizadas contra a população paraguaia naquela guerra que foi liderada pelo grande espírito, o imperador Dom Pedro II. Porque é interessante que ele se tomou naquela guerra com um certo, vamos dizer assim, uma certa psicose, quase. Vai chegar um momento que o Duque de Caxias, que liderava as tropas brasileiras, vai procurar o imperador. E vai dizer para o imperador o seguinte: olha, imperador, nós já tomamos Assunção, o Paraguai está praticamente destruído, podemos agora cancelar, encerrar a guerra. Mas ele queria capturar vivo o líder paraguaio, que era, se eu não me engano, Solano Lopes. É isso mesmo o nome. E ele diz: não, enquanto eu não prender e trouxer a ferros para o Brasil, a guerra continua. Duque de Caxias, então, se sente insatisfeito. E apesar de ser grande amigo de Dom Pedro II, eles brigam. E ele pede uma licença médica e se afasta da liderança das tropas brasileiras. E aí o imperador chama o seu genro, Conde D, marido da famosíssima Princesa Isabel, e pede a ele que lidere as tropas. Só que o Conde D era um psicopata, sabe? Um ser sanguinolento. E a liderar as tropas, ele coloca toda a sua, sei lá, a sua gana, a sua força e aquela sede de sangue em prática, onde ele manda matar homens, mulheres e crianças e promove uma verdadeira devastação no Paraguai. Por isso também, tradicionalmente, nós sabemos que os nossos irmãos paraguaios não simpatizam muito com os brasileiros. E essa antipatia vem daí, das terríveis coisas que foram feitas contra o povo paraguaio pelos brasileiros, comandados por Conde D, a mando do imperador Dom Pedro II, que era um homem maravilhoso, mas que teve uma fixação. E aí a gente trabalha com questões de mediunidade, né? Quem sabe não foi o processo obsessivo que o levou a continuar com a guerra, apesar do alerta de Duque de Caxias, porque ele criou uma fixação em prender e trazer a ferros o comandante das tropas paraguaias. Se ele tivesse encerrado a guerra ali, a guerra já estava acabada, o homem ia acabar sendo preso, ia acabar sendo morto mesmo, talvez até pelos seus parceiros lá, mas ele se tomou, sabe aquela famosa monoideia que Duque de Caxias não aceitou, né? E por causa disso ele contraiu uma dívida gravíssima que é Francisco Solano Lopes, né? Que acabou provocando uma desgraça muito maior. Isso aí seria mais uma reparação coletiva que o Brasil tivesse que realizar. Dizem alguns que a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que mais serve com energia ao Paraguai do que ao Brasil, seria uma dessas formas de reparação, né? Porque a gente sabe da importância da eletricidade. Então, vamos lá. Então, o que a Amanda está dizendo? Que as coletividades também precisam reparar seus erros, tá? Então, ele diz aí, daí nascem os quadros dolorosos que a humanidade assiste, por vezes, no seio
de determinados povos. Como também já estudamos aqui, o problema lá na África, da escravidão e outras coisas mais que aqueles povos vivem em guerrilha, dizem também alguns amigos espirituais que muitos daqueles guerreiros do passado, romanos, gregos, assírios, aqueles bárbaros, brancos, louros, né, que espalharam a morte na Europa, muitos reencarnaram na África para espiar nos grilhões da escravatura seus erros, né? Seus equívocos. Então, ele aqui vai dizer, a Espanha atual, arena de luta, de elementos inovadores, com as suas profundas antinomias políticas, é bem um exemplo para a minha asserção. Ele vai usar a Espanha como exemplo para o que ele quer explicar. É verdade que a península, com esses movimentos revolucionários, representa uma afirmação peremptória da falência do ideal católico romano para dirigir as atividades do povo, porque a Espanha é um país altamente católico, né? Quando ele fala península, é Península Ibérica. É verdade, aí ele diz que repleta de igrejas, né? Portugal e Espanha, né? Cheias de conventos, povoadas de organizações religiosas. A Espanha é a região do planeta onde os dogmas dos bispos romanos encontraram mais guarida e maior amplitude. Esse texto, gente, é um texto da década de 30, tá bom? É um texto da década de 30. É lógico que alguma coisa mudou, mas a Espanha continua sendo um país católico. E aí ele vai dizer assim, mas as grandes dores que crucificam, ele usa no presente o verbo, porque na época que ele está escrevendo esse texto da década de 30, está acontecendo na Espanha a Guerra Civil Espanhola, quando aquela cidade de Guernica, né? Onde Pablo Picasso faz aquele quadro fantástico, representando ali como a cidade foi destruída, né? Então, a cidade de Guernica foi destruída, então tem aquele quadro fantástico, um quadro imenso, mostrando aquelas atrocidades. Então, ele diz aqui, mas as grandes dores que crucificam, o verbo está no presente, porque estava acontecendo naquele momento, o coração do povo espanhol. Quais eram as grandes dores que estavam acontecendo naquela época? A Guerra Civil Espanhola, que começou em 17 de julho de 1936 e só se encerrou 3 anos depois, em 1º de abril de 1939, que deixou mais de 150 mil mortos, a maioria civis inocentes. Então, ele está querendo dizer que essa Guerra Civil Espanhola, que aconteceu em 1936, período que estava sendo escrito esse texto, tem as suas causas, tem as suas origens profundas nos crimes da organização inquisitorial fundada pelo Papa Inocêncio IV, em 1195, 1254. Vamos entender o que aconteceu. Como disse Emmanuel aqui no livro A Caminho da Luz, o Tribunal da Inquisição foi criado pelo Papa Gregório IX, chamado, né, o Tribunal do Santo Ofício, que tinha por objetivo punir os hereges. Quem são os hereges? Pessoas que não seguiam as doutrinas católicas. E esse Tribunal do Santo Ofício, criado pelo Papa Gregório IX, foi responsável pela morte de milhares de pessoas no ano em que ele esteve em atuação sob as ordens da Igreja Católica, tá? Então, lá pelo ano 1100 e pouco, por aí, esse
Tribunal do Santo Ofício foi criado por Gregório IX. Mas ele diz aqui, tem as suas causas profundas nos crimes da organização inquisitorial fundada pelo Papa Inocêncio IV. O que o Papa Inocêncio IV tem a ver com isso? Em 1252, o Papa Inocêncio IV publicou a bula Ad Extirpandi. O que é isso? Seria algo como extirpar, eliminar, no qual autorizou a prática da tortura, iniciando assim uma era de terror. Por quê? Porque quando o Papa Gregório IX criou o Tribunal do Santo Ofício, né, era para punir os hereges, como? Com a morte. Ah, é um herege? Não segue a doutrina católica? Manda matar. Foi o que nós lemos aqui no A Caminho da Luz, né? Mas depois, o Papa Inocêncio IV, não, ele resolveu que matar não era o suficiente. Era preciso antes torturar, tá? Então, o Papa Inocêncio IV foi autor de um dos piores crimes, tá? E esse problema da Guerra Civil Espanhola tem suas origens aí. Olha que a guerra acontece em 1900, da década de 30, século 20. Mas o problema começa por lá, por volta de 1200, 700 anos antes. Tá? E aí, o Papa Inocêncio IV resolve, né, colocar ali a tortura, autoriza a prática da tortura, iniciando assim uma era de terror. Então ele colocou lá, esse Tribunal do Santo Ofício tinha por objetivo punir os hereges. O que na Pátria de Cervantes, por que ele usa o termo Pátria de Cervantes? Ele usa esse termo em homenagem a Miguel de Cervantes Saavedra, que viveu de 1547 a 1616, que foi um romancista, dramaturgo e poeta espanhol. Sua obra-prima, todos conhecemos, Dom Quixote, né? Então, ele chama o que na Pátria de Cervantes, como em nenhuma outra, estendeu-se terrivelmente, amargurando almas, destruindo esperanças, aniquilando vidas e matando corações. Então, essa prática da tortura, autorizada pelo Papa Inocêncio IV, através do Tribunal do Santo Ofício, que foi criado por Gregório IX, né, pelo Papa Gregório IX, acabou fazendo sofrer milhares e milhares de almas. E esses espíritos que passaram por essas torturas terríveis, no plano espiritual, mais tarde, vão correr atrás da vingança. Vão correr atrás da vingança. A Espanha de Filipe II, olha só quantos títulos teve Filipe. Ele foi chamado de Filipe II da Espanha, Filipe I de Portugal, rei de Nápoles, Sicília, Irlanda, foi duque de Milão, senhor das 17 províncias dos Países Baixos espanhóis, casou também com uma princesa inglesa. Esse foi um homem poderosíssimo, tá? Poderosíssimo, grande apoiador do Tribunal da Inquisição. Foi o infeliz organizador da Armada Invencível, que a natureza fez sossobrar, quer dizer, naufragar nas costas da Inglaterra. Esse homem tem suas grandes dívidas para com a justiça incorruptível que legisla do infinito. Ele tem grandes dívidas com a justiça divina. Aí viveram, quer dizer, na Espanha, os maiores Torquemadas do planeta. Quem é esse cidadão? Não, se vocês não ouviram, nunca ouviram falar dele, eu vou contar. Tomás de Torquemada, que nasceu em 14 de outubro de 1420 e morreu em 16 de setembro de 1498, tinha também o título de O Grande
inquisidor. Foi inquisidor geral espanhol, confessor da rainha Isabel a católica. Ele foi famosamente descrito como o martelo dos hereges. Todo mundo sabe para que serve o martelo, né? Para esmagar. A luz da Espanha, o salvador de seu país, a honra da sua ordem. Torquemada é conhecido por sua campanha contra os judeus e muçulmanos convertidos da Espanha. O número de execuções durante o mandato de Torquemada como inquisidor é controverso, mas o número mais aceito é normalmente de 2.200 e talvez chegando até 2.500 pessoas. O seu nome tornou-se sinônimo em geral e na herança judaica, em particular, de fanatismo e crueldade ao serviço da igreja. Quando alguém ouve falar neste nome, Torquemada, pensa-se logo em fanatismo e crueldade. Eu vou contar um detalhe aqui. Eu tive duas amigas. Uma muito íntima, Dalila Araújo de Melo, que dá nome ao serviço social da nossa casa. Eu coloquei o serviço social da nossa casa em nome dela, com o nome dela. E uma outra grande evangelizadora, Berenice. As duas eram trabalhadoras, as duas já estão conta no plano espiritual, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Muitos anos atrás, Dalila me contou uma história. Houve uma época que Dalila e Berenice trabalharam em mesas de desobsessão. E parece, que eu não me lembro muito bem, que Dalila Araújo era doutrinadora e Berenice era psicofônica. Algumas vezes, na casa espírita elas trabalhavam, que eu não tenho muita certeza se era o Eurípides, mas eu acho que sim. Esse espírito, algumas vezes, chegou à mesa de desobsessão. Em situação, não precisamos nem dizer para lá de lastimável. E as doutrinações realizadas com ele eram muito difíceis, muito complicadas, porque esse espírito ainda se mantinha, olha lá, ele desencarnou em 1498, naquela posição radical do grande inquisidor. E a amiga Berenice, que era médium, que deu muitas vezes a comunicação dele, o depoimento dele, sofreu muito com isso, né? Porque era um espírito, imagina a energia que envolvia esse espírito. Tanto é que, passado muitos anos depois, quando ela nem mais trabalhava, Dalila, nesse dia que estava contando essa história para mim, a Berenice, se eu não me engano, estava próxima. E Dalila falou assim, vou falar baixo, que Berenice não aguenta nem ouvir o nome dele. Só ouvir o nome dele, ela já tem quase como calafrios, porque ela sofreu muito, foi muito difícil para ela, esse trabalho dando a passividade com esse espírito. Imagine a situação. Tá? Então, alguém ser chamado de o martelo dos hereges, a luz de Espanha, o salvador do seu país, a honra de sua ordem, ter o seu nome como um sinônimo, né, para os judeus, para os muçulmanos, para todos aqueles que sofreram nas mãos dele, sinônimo de fanatismo e crueldade ao serviço da igreja, não deve ser fácil, não. Deve ter sido muito difícil. E ele era o confessor da rainha Isabel a Católica. Uma rainha que foi uma das grandes patrocinadoras da Inquisição na Espanha. Tem até um seriado na Netflix que falava sobre os reis de Castela, né? Isabel de Castela, né? Se eu não me engano, Fernando, o nome do marido dela, e ela é feita ali como uma mulher católica, uma mulher devota de Deus, mas que foi, sabe, ela era totalmente fanática, uma religiosa fanática, tendo esse homem como seu confessor particular. Imagine as orientações e aconselhamentos que ele dava para ela,
E aí, já viu, né? Ela patrocinou todas essas atrocidades. Os abades aí estiveram, abades são os religiosos, né? Aí estiveram na Espanha, sufocando a liberdade e torturando os espíritos. Ações nefastas foram perpetradas na sombra, na soledade, quer dizer, na solidão dos claustros. Claustros eram aqueles templos, né, mosteiros. Foram levados a efeito movimentos terríveis, né? Então, ações nefastas foram perpetradas na sombra. Na solidão dos claustros foram levados a efeito movimentos terríveis ad majorem Dei gloriam, quer dizer, em nome de Deus. Esses movimentos terríveis ali aconteceram em nome de Deus, para a maior glória de Deus. Os sons de sinos dos mosteiros abafaram muitos soluços e muitas agonias no silêncio pesado das prisões. Os instrumentos abomináveis da Inquisição, que os vossos museus hoje conservam como objetos curiosos e dignos de estudo, ali foram inventados nesses mosteiros e multiplicados de maneira assombrosa. Outro dia tinha no Facebook umas fotos de alguns desses aparelhos, umas cadeiras, uns negócios assim, que você fica olhando e diz, meu Jesus do céu. Todavia, Deus está sempre no leme do barco imenso da vida, conforme a assertiva de um dos vossos pensadores. E chegou o momento em que a longa série de abusos clericais teve o seu fim. Contudo, os profundos deslizes das coletividades foram registrados. Lembra que nós estudamos sobre o livro da vida, sobre a memória de Deus, sobre os registros acásicos? Registros esses de tudo que nós fazemos ao longo das nossas várias reencarnações? Que tudo que nós fazemos, primeiro, fica registrado na nossa consciência. Lá, né? Naquele inconsciente profundo. E também fica registrado no astral, né? No fluido cósmico, que alguns chamam de matéria escura, outros chamam de memória da vida, outros chamam de livro da vida, outros dizem que é memória de Deus, outros dizem que é registrado. Está tudo registrado. Nada é apagado. E esses deslizes dessas coletividades, porque não foi só um homem e uma mulher que fez, foi todo um grupo, fica tudo registrado, nada é apagado. E vai chegar um dia, um momento, que isso precisa ser reparado. Os gemidos de quantos sucumbiram sobre os flagícios dos tribunais de Madrid, de Sevilha, de Granada, quer dizer, tribunais de inquisição das cidades de Madrid, Sevilha, Granada, onde muitas pessoas morreram sob tortura, morreram na fogueira, ficaram vivos no espaço, reclamando justiça e misericórdia. Todos os quadros tenebrosos desse passado execrável são agora revividos. Agora, 1936, na Guerra Civil Espanhola. A comoção revolucionária domina a nação inteira. A Espanha, na década de 30, estava passando por uma revolução. Uma verdadeira guerra fratricida. Eram todos espanhóis. Havia um grupo dos nacionalistas, o grupo dos republicanos. Eles estavam em guerra pelo poder. Dois grupos dentro de um mesmo país, em guerra pelo poder. E uma das grandes vítimas dessas batalhas, quem eram? Os religiosos. Frades e monjas são fuzilados em massa, levadas pelas depredações do extremismo, as duas falanges antagônicas, nacionalistas e republicanos, espanhóis, todos, objetivando a posse do poder, cometem todos os atos possíveis de barbárie. Senhoras virtuosas são assassinadas estupidamente. Jovens e crianças são trucidados pela onda de morticínio e arrasamento.
Os julgamentos sumários dão oportunidade às mais injustas sentenças de morte. Nas portas das igrejas penduram-se cadáveres ensanguentados. E nas ruas, às vezes, é necessário o concurso do querosene, da fogueira, para consumir os elementos putrefados de corpos inermes. Tem uma cidade que foi praticamente destruída por um ataque aéreo. Os corpos ficaram espalhados pelas ruas. Ninguém recolhia cadáver nenhum para enterrar. Qualquer um que corresse a rua para tirar um corpo podia levar um tiro. E aquilo ficou ali, e aqueles cadáveres apodreceram. Daí veio surgir o grande quadro, né, de Pablo Picasso. Nos desfiladeiros de Madrid, as blasfêmias misturam-se aos prantos das preces sinceras. E diante dessa paisagem de horror, pergunta-se por Deus e por sua misericórdia. Semelhante cena de desolação representa, de fato, uma terrível imagem apocalíptica, assinalando a transformação necessária dos tempos. Todavia, em tudo isso, reina a justiça, a soberana, incorruptível justiça. Deus não é estranho, na sua infinita bondade, às desgraças e às expiações que laceram as almas dos homens e dos povos. Deus não estava surdo. Porém, essas amarguras são necessárias para a ablução, purificação dos espíritos no abençoado batismo do sofrimento e da dor. Riam os céticos das grandes virtudes, mas a justiça se processa sem o concurso de nenhum homem. A justiça de Deus não precisa da ajuda do homem e ela não falha. Guardai-vos do mal para que ele não vos atinja. Guardai-vos do mal para que ele não vos atinja. Lembrai-vos da boa e da má semente. Lembra da parábola que está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 24 e 25? Que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, invigilantes, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. No mistério insondável da germinação, elas são origem de milhares de frutos. No mistério insondável da germinação, a semente plantada, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós temos que tomar muito cuidado com a semente que estamos colocando na terra. Então, no mistério insondável da germinação, essa semente vai dar origem a milhares de frutos. Felizes todos aqueles que souberam efetuar a necessária escolha. Felizes todos aqueles que souberam plantar a boa semente. Emmanuel, né? Então, a gente vê como esse texto de Emmanuel é maravilhoso. Mostrando aí essa questão, né? Como disse aqui Emmanuel, a moral católica falhou aos seus deveres e à sua finalidade. Então, como ele falou, a Espanha foi um dos países que mais usou a religião como elemento de implementador do sofrimento e da dor. Lá no século XII, no século XIII. Mas, como a justiça divina não falha, e Deus não precisa da nossa ajuda, ela um dia chega, e chega de uma forma muito contundente, né? Então, quando ele diz aqui que a Espanha atual, que a Espanha que ele fala de 1936, né, é um atestado da falência dos ensinamentos ou da orientação de Roma para alcançar o desiderato do progresso coletivo e da ética social. Então, através da Guerra Espanhola, né, que ceifou a vida de tantas pessoas, e os religiosos foram as suas maiores vítimas,
além da população, mas os religiosos foram objeto das maiores violências, de grandes violências na Guerra Civil Espanhola. Quem eram esses religiosos, muitas vezes? Aqueles mesmos espíritos que foram patrocinadores da Inquisição. Não foi só Inocêncio IV, nem foi só Gregório IX. Havia uma pleiade de padres, freiras, né? Papas, bispos, abades, que condenaram, torturaram naqueles porões, daqueles mosteiros, milhares e milhares de homens, mulheres e crianças. Os que não morreram sob tortura, depois de muita tortura sofrida, irão terminar na fogueira, como John Hus, Jerônimo de Praga e outros, que nós iremos conversar sobre isso mais tarde. Né? E Galileu escapou porque renegou a sua teoria científica, senão ia ser queimado também. Inclusive, esse tribunal da Santa Inquisição não ficou só na Espanha, ele foi mais duro, mas ele também atuou em Portugal, em vários países, inclusive no Brasil. Nós temos os registros históricos brasileiros e brasileiras que morreram na fogueira aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Homens e mulheres, inclusive indígenas. Na América Espanhola também. Imagine a América Espanhola. O que é a América Espanhola? É a América do Sul. Não foi a Espanha que colonizou a América do Sul? O Brasil foi dominado por Portugal, mas Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina, tudo isso, onde haviam os incas, astecas e maias, né, os incas, esse pessoal todo, a maia foram trucidados pelos espanhóis. E a Inquisição espanhola lá foi duríssima, duríssima também. Então, eles também aprontaram na América do Sul, que a gente chama de América Espanhola. Né? No México também, não podemos esquecer. Então, olha o karma desse país. Terrível, né? Terrível. E como Emmanuel aqui repetindo mais uma vez, né? A moral católica falhou aos seus deveres, às suas finalidades. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o nosso estudo de hoje? É uma página muito triste, né, Rose? Nossa, ouvir tudo isso aí. Nossa. Pensei a mesma coisa, Carmen. Quanto que a igreja falhou, meu Deus do céu, nossa, demais. É a arrogância, é o poder, né? O poder, como a Rose começou a falar. O poder. E, meu Deus, a gente fica assim, tudo bem, nós já fizemos parte dessa história aí para trás, né? Com certeza. Mas que a gente fica assim, enojada, né? Assim, de uma forma assim, muito. Como é que o ser humano, né, ainda mais lendo a Bíblia, amar o próximo, meu Deus do céu. Mas, Carmen, eu acho que é a sede de poder. O homem, no seu orgulho, na sua arrogância, ele tem aquela sede de poder. E ele mostra o poder dele da maneira que ele sabe. Então, ele se impõe aí no campo, eles se impunham pela maldade, pela crueldade. O poder que eles tinham nas mãos davam a eles o direito de fazer tudo isso, né? A gente vendo hoje em dia, hoje é lógico, nós não temos o Tribunal da Santa Inquisição daquele jeito. Mas você repara alguns homens que se dizem religiosos e que dominam as suas ovelhas com um poder tão terrível, fazendo essas ovelhas, podemos dizer assim, fazer coisas absurdas. Você diz assim, como é que pode uma pessoa ficar tão fanática assim, a ponto de fazer certas coisas,
porque o seu líder religioso mandou. A gente não vê isso? Não vê pessoas fazendo coisas que você diz, não acredito que essa pessoa age assim, porque ela segue o quê? As ordens do seu líder religioso. Aí você vai dizer uma coisa, quem dirá que um desses líderes religiosos aí, e eu falo isso, gente, não é só... Dentro da doutrina espírita também tem isso, essas coisas loucas. Quem vai me dizer que um desses líderes religiosos atuais não é um desses de lá, de 1200 e pouco, de 1300, porque essa Inquisição, ela foi de 1200 até 1500, tá? Até 1600, podemos dizer, talvez chegando até 1700. Ela durou uns 500 ou 600 anos, esse troço aí. Quem dirá que um desses aí, que diz que é profeta do Senhor, discípulo do apóstolo do Senhor, que vive dizendo por aí, um desses líderes aí, que faz entre aspas, forma de dizer, a cabeça, faz uma lavagem cerebral dessas pessoas, não é um desses que ainda está por aí praticando os mesmos atos, que ainda está por aí desvirtuando os ensinos de Jesus. A gente vê isso aí, gente, né? Não precisa ir muito longe, não. Ainda tem muitos desses aí. E as pessoas ficam fanatizadas. Fanatizadas. Pode falar. Então, eu tenho um irmão que ele passou por isso. Ele ficou tão fanático. Ele foi espírita e virou evangélico. Ele queimou todos os livros espíritas. Ele só falava da religião. A mulher dele parou de tomar os remédios. Márcia, que eu conheci? Oi? É o que eu conheci? Não é o Júlio, não. É o meu outro irmão. Eu disse assim, não é possível. Não é possível. Tá, continua. Olha, aí o tempo passou. Eu nem falava com ele no telefone, porque ele só falava de religião, de religião. Eu sei que deu alguma coisa, despertou nele, que hoje ele não é mais nada, ele não fala nem de Deus. É porque às vezes acontece isso. A pessoa tem uma decepção tão grande, né? Aquela coisa ali, e aí quando ela desperta, ela toma um choque. Aí ela toma um verdadeiro horror à religião. O Júlio também, o Júlio dá curso, dá palestra já. Está em Brasília, né? Está em Brasília, né? Está em Brasília. Mas essa cena que você contou, Rosa, o que mais me chocou foi que tudo foi feito em nome de Deus, né? Ah, sim! Tudo é feito em nome de Deus, né? As Isso que é o mais triste. cidades, a gente sempre escuta falar em nome de Deus. Quer dizer, porque... eu ouvi um pouco sobre isso, mas eu não sabia a profundidade. Deve ter muito mais coisas aí, né? Que a gente não sabe. Muito mais coisa terrível. Fala, Alberto. De acordo com o que Carmen, Iraci e a Márcia falaram e estão falando, né? Aqui, por exemplo, no livro do Missionários, tem a frasezinha que a gente já leu: crimes tenebrosos foram perpetrados ao pé dos altares, em nome daquele que é amor, perdão e misericórdia. E é interessante que a gente vê isso, né? O que você está comentando, né? A gente vê, parece que a gente está vendo isso de novo, né? Aos pés dos altares, quanta coisa está sendo feita em nome do amor, né? do perdão e da misericórdia, que era a mensagem do Cristo, né? Em nome do Cristo, quanta coisa ainda se faz. Então, parece que o homem, muitos ainda mantém, bate na mesma tecla, num despertar para um novo caminho, para nova interpretação, né? E é aquela coisa, né? Se continua assim, o que vai acontecer? Olha aí, nada fica esquecido. Nada fica esquecido. Como isso não ficou. Levou apenas uns
400, 300, 400 anos e veio. Porque nada vai ficar, todo mundo... Nós temos a lei de Deus na nossa consciência, não está lá? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, nós sabemos o que é errado. Nós sabemos que isso é errado. E aí, será obrigado a resgatar. Será obrigado a reparar seus erros. A dor que foi espalhada, né? Nada, ninguém vai sair daqui enquanto não pagar o seu último, até o último ceitil. Aí a gente percebe, né? Como essa frase é verdadeira. Por isso que Emmanuel encerra ali dizendo para a gente, né? Que a gente tome muito cuidado com a semente que a gente está semeando. Nós estudamos isso hoje, né, Carmen? Porque a semente que nós estivermos semeando, nós teremos que colher. Nós teremos que colher. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, que a gente fique bem atento, né, com o que a gente está semeando, para que a gente não venha depois ficar reclamando, como Deus é cruel, como é que ele deixa isso acontecer comigo. Mas olha a semente que você semeou. Não é? Então, que a gente tome muito cuidado com tudo isso, né? E, infelizmente, nós sabemos que ainda tem muita semente que não é muito boa sendo semeada. Então, meus amigos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Daqui a pouco vai acontecer a nossa reunião de irradiação. Carmen, a Denise participou aí do estudo do Evangelho? É porque ela não apareceu hoje aqui, eu senti falta dela. Então, tudo bem, meus amigos. Nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. E eu vou pedir para o nosso amigo, nosso irmão aí, Alberto, fazer a nossa prece de encerramento. Alberto, por favor. Dando início ao nosso momento de oração, nos voltando ao Divino Criador, o Pai está no céu, está em todo o universo, está em nosso íntimo. Que possamos caminhar, Senhor, fiel a vós. Que em nossos estudos possamos refletir, meditar sobre o caminho que o vosso enviado, Jesus Cristo, nos ensinou. Que possamos verdadeiramente entrar no portal da renovação, da regeneração, consciente de que, como espíritos do mundo de provas e expiações, temos equívocos a serem reparados e que possamos, junto do Cristo, junto dos seus ensinamentos, buscarmos, através dessa encarnação que Deus nos deu, a verdadeira renovação. Diante de todas essas situações que vieram nesses estudos, possamos verdadeiramente refletir sobre um novo caminho, sobre um novo proceder, sobre um novo agir, para que possamos verdadeiramente buscar a luz. Tão bem exemplificado por Jesus, buscar o seu amor, buscar a fraternidade, a irmandade. Temos um longo trabalho a ser feito, com disciplina, com perseverança, com vontade firme, com intenção elevada de seguirmos na busca da edificação do reino de Deus em nós. Que possamos buscar propósitos de vidas elevados e edificantes, para corrigirmos o rumo de nossas rotas espirituais, para que possamos verdadeiramente descortinar o caminho dos exemplos de Jesus e vibrarmos no amor, no perdão, na misericórdia, vibrarmos em tudo aquilo que o Mestre Jesus
nos trouxe em sua mensagem, para que possamos viver em plenitude e podermos nos libertar de todos os aguilhões do passado e vivermos um caminho novo, como diz Paulo, o homem novo, para que possamos ser o exemplo para os nossos semelhantes de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Não para podermos nos vangloriar, para podermos ser pessoas ilustres, mas que possamos exemplificar para podermos divulgar tudo aquilo que Jesus nos trouxe como mensagem. E que possamos estar focados neste propósito para seguirmos determinados no caminho da luz. E que no final deste momento de prece, em que estamos com os nossos padrões elevados, busquemos estar sempre com o Mestre Jesus e com o Pai Celeste no caminho da luz. Obrigado, meu irmão, obrigado a todos, meus amigos. Uma boa noite a todos, um bom trabalho para vocês. Que Jesus abençoe e abençoe a todos nós. Tchau, gente. Fiquem Boa noite para todas. Boa noite. Dá um abraço para minha amiga Regina. Tchau. Obrigado. Para você também, um abraço no Beto. Docinho, obrigado. Abraço no Rogério. Acho que é Rogério, né? O esposo da Carmen. Como é que você sabe? Então, por causa aí do nomezinho